Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos trabalhar na disciplina de patologia dois temas bem importantes e que estão relacionados também com as adaptações celulares. Nós vamos ver hoje sobre a hiperplasia e sobre a metaplasia. Qualquer dúvida que vocês tenham, manda lá no um comentário, deixa lá no e-mail que eu respondo para vocês, tá? Bom, toda vez que nós falamos sobre o processo adaptativo, vocês se lembram que na nossa última aula eu comentei com vocês que existem alguns mecanismos de adaptação celular. Então nós temos lá um grupo de células normais. Essas células trabalham, de forma a manter a homeostasia do nosso corpo e, vez ou outra, elas sofrem algumas modificações, se ajustando a esse meio. Mas em determinadas situações bem específicas, como nós vimos, por exemplo, nas adaptações, a gente viu lá no termo de atrofia, quando uma célula, quando um tecido, até mesmo quando uma parte maior acaba tendo redução nas suas atividades, então essas células reduzem o metabolismo, reduzem o seu tamanho, reduzem a sua função para que elas consigam manter-se vivas. Um outro mecanismo de adaptação celular é justamente a hipertrofia. Nesse caso da hipertrofia, a célula aumenta muito o seu tamanho, Ela aumenta consideravelmente o seu tamanho para, em resposta a uma sobrecarga funcional, ou seja, uma atividade física, Eu estou trabalhando um exercício aeróbico para o coração. Então, nesses casos, as nossas células vão responder aumentando de tamanho, aumentando assim a sua função para poder se adaptar a esse conceito, a esse novo modo de trabalho. Então, toda vez que eu tenho uma modificação nas condições de trabalho da minha célula, essa célula, então, ela vai se adaptar para resistir a isso. Não apenas as modificações no volume, no trofismo celular, mas nós temos também modificações que dizem respeito, a outras circunstâncias que nós vamos ver na aula de hoje. E uma dessas características importantes das adaptações celulares é a reversibilidade. Lembre-se sempre disso. Todas as adaptações, elas são reversíveis. Então, desde que as nossas células tenham condições de resposta a um determinado estímulo, esse estímulo não foi agressivo o suficiente para promover uma lesão, essa lesão ela não é uma lesão irreversível, Então, nós vamos ver isso mais adiante. Então, essa célula vai conseguir se adaptar. Eu tirei o mecanismo, eu tirei o evento que provocou o estresse, provocou esse aumento ou essa diminuição na sobrecarga, da minha célula, ela volta ao seu estágio natural. É o exemplo da atividade física. Se o indivíduo parar de fazer academia, por exemplo, gradativamente ele vai perdendo aquela capacidade muscular, aquele volume muscular, porque isso não é útil mais para o organismo. Está gastando muita energia, ele precisa então poupar essa energia. Nós vimos que todas as células, elas respondem da mesma forma. Neurônio, células musculares, todas as células então vão ter essa resposta ao aumento ou à redução da sobrecarga. A gente viu lá nos neurônios, por exemplo, que se eu não utilizar os nossos neurônios, eles vão acabar ficando sem função. Uma célula que gasta muita energia, ela vai acabar então morrendo. Então, ela se adapta primeiro a essa ausência de uso, falta de uso, vendo que essa falta de uso ela é permanente, então eles vão morrendo. Ao mesmo passo, se eu aumentar muito a demanda funcional, eles aumentam também. Mas, como a gente viu, ele pode sofrer uma lesão aí, pode acontecer dessa célula morrer por excesso de uso também. A gente vai ver isso mais para frente em outras ocasiões. Então, o que vem a ser essa hiperplasia? A hiperplasia agora não é mais só alteração no volume, no trofismo. Eu tenho aumento na quantidade de células, Bom,
essas células que se formam são células exatamente iguais ao tecido, mas são células normais. A única coisa que aconteceu é que aumentou a proliferação celular. Ah, professor, mas isso não pode ser um câncer? Não, câncer não, porque o câncer sofre uma mutação extensa e que as células cancerígenas não se parecem mais com as células do tecido original. Mas poderia ser um tumor benigno? Ah, poderia sim, porque no tumor benigno as células elas mantêm a sua configuração original. Mas, via de regra, a hiperplasia também é um processo natural de adaptação celular. Quando eu retiro o estímulo, aquela célula, aquele grupo de células que sofreu, né, alteração volumétrica, de quantitativa, aumentou em quantidade, elas tendem a reduzir, né? Então, nós vamos ver que num tumor benigno, numa neoplasia, as condições são diferentes, diferem um pouquinho, tá? Então, é muito comum as hiperplasias, no caso, por exemplo, hormonal, né? A hiperplasia fisiológica, a hiperplasia hormonal, que é a resposta dos tecidos alvos a um estímulo hormonal, como, por exemplo, o que acontece durante a gestação. Então, na gestação, o tecido mamário, as glândulas mamárias, o tecido uterino, todo o tecido corporal da mulher, da gestante, sofre ação hormonal e responde a essa ação hormonal. No caso das mamas, então, acontece o aumento do volume. Então, não só o aumento do volume, uma hipertrofia, mas também uma hiperplasia. Aumentou a quantidade de glândulas que vão secretar, então, o leite em resposta à prolactina, por exemplo. Lá no útero, eu tenho a hipertrofia do miométrio, mas eu também tenho um processo de hiperplasia que leva ao aumento deste órgão durante a gestação. Então, nós observamos isso com 7 semanas, 19 semanas e 31 semanas, o aumento gradativo no volume das mamas, né? E esse aumento gradativo, ele ocorre primeiro pela hipertrofia, então as células aumentam de tamanho, e em seguida ocorre a hiperplasia, que vai tendo a multiplicação, uma quantidade maior, né, de células glandulares para que ocorra, então, a produção do leite materno, tá? Então, aqui eu tenho um esquema bem interessante nos estágios 1, 2, 3, 4 e 5, né, da formação das mamas durante a gestação. E o que acontece, né, esse processo que a gente pode observar. Primeiro, eu tenho um mecanismo de hipertrofia, mecanismo hipertrófico, né? Então, aumenta ali o volume, e à medida que isso vai acontecendo, eu vou tendo o mecanismo de hiperplasia, que é o aumento também da quantidade de glândulas para que ocorra a produção do leite. O que mantém essa produção constante, o que faz com que ocorra a produção de leite após a gestação, é justamente o ato de sucção, né, de que o bebê vai ocorrer, então, a amamentação. Então, mantém a produção de prolactina, que mantém, então, né, esse ciclo hormonal, né, regular, produzindo leite, leite sendo sugado e vai produzindo cada vez mais. Se em algum momento ocorre uma predileção do bebê por uma das mamas, logicamente que isso é uma figura ilustrativa, mas é muito comum que isso aconteça, né? A criança, o bebê, ele tem a predileção por uma das mamas, então só quer mamar na mama direita, ou só na mama esquerda, né? Então, essa mama que ela é mais utilizada, pode ocorrer uma assimetria. Existem casos em que uma das mamas para de produzir leite. Olha, não é comum, mas pode acontecer, né? Em caso muito raro, muito excepcional mesmo, né? Mas pode acontecer. Mas primeiro existe um processo, então, né, leva uma condição de mastite, né, porque ocorre uma inflamação desse tecido glandular, levando a muita dor, para que ocorra depois um processo, né, de interrupção na secreção de leite. Mas isso é um processo um pouco mais demorado, e lá na fisiologia da gestação vocês devem ter visto isso também, né? Um outro tipo de hiperplasia que nós temos é a hiperplasia compensatória, como é o caso, né, do fígado,
né, quando ocorre a perda ou a doação, né, então a pessoa faz a doação de uma parte do fígado. Então, quando ocorre esse processo, o fígado ele regenera por dois processos. O primeiro processo é a hiperplasia. É como se fossem criados clones das células hepáticas e esses clones vão então reorganizar esse órgão e vão mantê-lo funcionante, né? Então, a regeneração do fígado, o processo regenerativo, ele tem dois mecanismos. O primeiro mecanismo é a hiperplasia, né? Que é como se fossem clones dessas células. O segundo mecanismo, sim, eu tenho ali células tronco embrionárias que vão promover aí a formação de novas células hepáticas, né? Então, esses dois processos, eles acontecem no mecanismo, então, de regeneração do fígado. Primeiro eu tenho a hiperplasia, concomitantemente à hiperplasia eu tenho um mecanismo regenerativo. Qual dos dois é mais eficiente? O mecanismo de hiperplasia é muito mais eficiente para a regeneração desse órgão, tá? Assim como outros órgãos também. Então, nesse processo da hiperplasia, é um processo muito controlado, né? Ele tem limites, né? Eu tenho sinais que mantêm esse estímulo. Quando esse estímulo, por exemplo, o hormônio, por exemplo, a demanda funcional, quando esses estímulos cessam, eles param, esse órgão, ele para também com o processo de hiperplasia. Se foi uma hiperplasia hormonal que ocorreu por conta da gestação, aquele órgão, aquelas mamas não vão ficar grandes para todo sempre. Existe um momento que vai ocorrer então a redução desses órgãos, porque não tem mais estímulo. Enquanto houver o estímulo hormonal, o órgão ele vai se desenvolvendo. A partir do momento em que eu retirei o estímulo, essa é uma característica das adaptações. Tirei o estímulo, esse tecido, esse órgão, essa glândula, ela volta ao seu estágio inicial. Por isso é diferente de uma neoplasia, é diferente de um câncer, é diferente de um tumor benigno, né? Que nós vamos ver nas outras aulas que esses mecanismos, eles independem de estímulos, eles não precisam do estímulo para continuar ali existindo. Pode ser que tenha um estímulo inicial que desencadeou o processo, mas a manutenção não precisa mais de estímulo. No caso da hiperplasia, precisa do estímulo para ser mantido. Quando eu tiro o estímulo, a hiperplasia ela regride, tá? Então, as adaptações, elas possuem essas características de regressão, né, a partir do momento em que o estímulo inicial ele é retirado. Nós podemos ter hiperplasias patológicas, na qual eu tenho crescimento desordenado de células, pode ser também estímulo hormonal, pode ser como fatores de crescimento, como por exemplo de vírus, né? O papiloma vírus humano, que forma aquelas verruguinhas. Então aqueles papilomas, alguns condilomas, são hiperplasias que surgiram ali em resposta a um fator de crescimento viral, né? Então, está fazendo um vírus, libera ali substratos ali que fazem com que aquele tecido ele aumente em quantidade de células. Tendo mais células, esse vírus consegue utilizar essas células novas para aumentar o seu potencial replicativo. Tá? No caso da próstata, é uma hiperplasia patológica, né? Apesar do termo hiperplasia prostática benigna. O benigno não quer dizer que é bom. O benigno só quer dizer que há esse aumento da próstata, apesar de acontecer em virtude do envelhecimento ou em virtude de outras ações hormonais, ele aumentou. E o benigno quer dizer que as células, elas não são células cancerígenas. A próstata aumentou, isso não é bom, porque ela pode comprimir a uretra. Comprimindo a uretra, existe uma alteração no fluxo urinário que predispõe a N outras situações, tá? Então, existe aí o termo hiperplasia prostática benigna. O termo benigno não quer dizer que é bom, tá? Ele só indica que o tipo de células que existe ali, que promoveu esse aumento, são células
normais. Não são células cancerígenas que provocam metástases, provocam lá, precisa fazer a retirada do órgão, ter quimioterapia, rádio, né? No caso das hiperplasias prostáticas na benigna, em determinadas situações, também existe a recomendação de retirada cirúrgica do órgão. Tá? Então depende muito da avaliação clínica que o seu médico ele vai fazer lá, dependendo do estágio que estiver essa hiperplasia. Tá? Então, há alguns vírus, né, como o HPV, por exemplo, em resposta, né, a esses tecidos que foram infectados, acabam aumentando de tamanho, acabam aumentando a produção de células naquele local e que geram lesões. Né? Por isso, essas hiperplasias são consideradas patológicas, são agentes patogênicos que iniciaram um processo hiperplásico. Tá? Nesse contexto, tirou o agente que provoca isso, no caso o vírus, né? Esse mecanismo hiperplásico, ele cessa e gradativamente ele vai regredindo. Eu vou mostrar agora para vocês alguns casos de hiperplasia provocada por agentes virais, no caso do HPV, né? Então, todos esses papilomas que vocês estão vendo aqui mucosos, né? Então, tem na mucosa labial, na bochecha, né? Na mucosa palatina. Então, formam-se esses papilomas, né? Que são esses crescimentos hiperplásicos, né? Em resposta a um estímulo viral. Nesse caso aqui em específico, né? O artigo traz que é por conta do HPV. Então, o HPV, ele existe as cepas de baixo grau, ou seja, baixo grau não quer dizer que elas são boas. Baixo grau significa, né, que são cepas, né, de baixo risco ou alto risco. As de baixo risco são cepas que vão induzir a lesões benignas, e as de alto risco ter um potencial de indução de lesões benignas ou malignas. Né? Nesse caso, então, formou-se ali, né, lesões condilomatosas, então os papilomas, no caso aqui na mucosa bucal, na boca. Né? Não só isso, né? Na região genital nós também temos a formação, tá? Mas como eu comentei com vocês na aula, né? Essas situações, o indivíduo, ele utiliza do preservativo. Nesse caso aqui não utilizou do preservativo, nesse caso aqui também não, mas aqui sim. Então, os locais que ficam expostos a contato com secreções são os locais que vão apresentar, então, essa área de contaminação. Aqui no caso, um papiloma que acometeu a região da laringe, né? Então aqui a região da glote, aqui as pregas vocais, né? Aqui a região então das cartilagens, então formou aqui né, os papilomas nessa região. Imaginem vocês, uma pessoa com uma situação como essa, como que é a voz dessa pessoa, né? Tem uma alteração totalmente, modificou muito, né, o padrão vocal dessa pessoa. E também nós temos em região genital de mulheres, região anal, né? Então, condilomas, né? Não é apenas o termo, ele é um HPV que tem lesão benigna. O benigno pode ser ruim, pode provocar só uma verruguinha aqui na região de vulva, pode provocar a formação de um condiloma muito extenso, que necessita de uma intervenção cirúrgica para reconstrução. Em região anal também, a gente pode observar, né, essa alteração provocada pelo HPV. Então, mesmo que a pessoa fale que não tem nada, como eu comentei com vocês na aula, ninguém vai estar com uma plaquinha na testa falando, olha, eu sou HPV positivo de baixo risco, tá? Então, assim, a gente não sabe, então, a melhor maneira é a prevenção, tem que se cuidar mesmo, tá? Então, aqui nós temos um resumo sobre o processo todo da hiperplasia, né? Então, eu tenho um tecido que ele é normal. Então, tem células normais que oscilam entre aumento e diminuição na carga na sua atividade e, em determinado momento, uma ação específica, né, no caso da hiperplasia fisiológica, um ponto de hormônios, eu vou ter um aumento na quantidade de células, aumentou muito a quantidade dessas células. E nas hiperplasias patológicas, aumenta as células, mas essas células, elas aumentaram em resposta a um estímulo patogênico, né? Então, essa é a hiperplasia. Tá? Um outro mecanismo, uma outra situação que nós temos
de adaptação celular é a metaplasia. Eu já comentei com vocês que a metaplasia é a substituição de tecidos. Eu tinha um tecido adulto A, agora ele foi substituído. Então é mais ou menos um jogo de bola, um esporte. Quando aquele atleta não está bom, ele não corresponde àquilo que o técnico quer que ele faça, ele vai ser substituído. No nosso corpo, alguns tecidos se comportam dessa maneira. Quando esses tecidos são muito frágeis, são tecidos que não conseguem resistir, né, às agressões do ambiente, não estão dando conta do recado. O termo é esse, não está dando conta mais. Então, esses tecidos precisam ser substituídos, porque imagine o gasto para o organismo. Num dia eu perdi um pouco do tecido, vou lá e reconstituo, faz regeneração. No outro dia, a mesma coisa, perdeu, regenera, perde, regenera, perde. E esse processo aí é longo, né? Então o organismo entende que esse mecanismo está ruim, que aquele tecido ali naquele lugar não está bom. Então ele passa por um processo de substituição. Então vai ser substituído um tecido adulto diferenciado por outro tecido também adulto e diferenciado, tá? Então é uma troca de tecidos, tá? Então basicamente o que acontece? Eu tiro um tecido que é frágil e eu coloco um tecido mais resistente. É como se eu tivesse uma casinha de palha e eu colocasse, em vez de palha, tijolo, que é mais resistente, né? Cerâmica, que é mais resistente. Então, na metaplasia é isso que acontece. E em muitos casos, né, essas metaplasias, elas dão um start, dão um comecinho ali, ó. Puxa, é um estalo de dedo, né, para uma lesão pré-cancerígena. Então a gente tem que ficar muito atento quando surgem as metaplasias, tá? A metaplasia mais comum que é conhecida é a metaplasia do epitélio traqueobrônquico, na qual o epitélio colunar ele vai ser substituído, que é ciliado, vai ser substituído por um epitélio escamoso, né, estratificado. Então tem vários estratos ali, várias camadas. Basicamente por quê? Imagina um indivíduo que ele é fumante, né? Diariamente, esses cílios são destruídos por conta da ação tóxica, né, do cigarro, do tabagismo. Durante a noite, esse processo ele inverte. Então, todo esse epitélio aqui ele é regenerado. Isso uma vez ou outra, beleza, o organismo está de boa. Agora, imaginem vocês anos, né, o organismo tentando esse processo de regeneração. Chega um momento em que esse processo o organismo entende que não dá mais. Eu preciso de um tecido mais resistente. Então ele gradativamente cria uma área de transição e vai trocando aquele epitélio mais frágil por um epitélio mais resistente. Basicamente o que nós vemos aqui, né? Então eu tenho as células normais. Essas células normais, no caso da metaplasia traqueobrônquica, eu tenho um epitélio colunar, é bem bonitinho, formando colunas ali, né, formando cílios, e esse epitélio é substituído por um epitélio escamoso, que tem várias camadas, é muito mais resistente, não precisa ficar regenerando direto por conta da ação, né, do tabagismo, né, e esse processo ocorre de forma natural. Mas e se o cara parar de fumar, professor, volta? Olha, se tiver tempo de vida, né, bastante tempo ainda, esse processo ele pode ser revertido, porque como eu disse para vocês, metaplasia faz parte das adaptações celulares, e como toda adaptação, ela deve cessar quando para o estímulo e deve voltar ao seu estágio natural. Lógico que isso não vai acontecer da noite para o dia. Não vai acontecer em uma semana, 10 dias, um mês, 2 meses. Vai demorar anos para que esse tecido, então, ele volte ao que era antes. Nesse processo todo, é que essas modificações celulares é que podem induzir a um processo neoplásico, como a gente vai ver um pouquinho nessa outra metaplasia, que é o esôfago de Barré. Primeiro eu vou mostrar para vocês uma endoscopia de um esôfago normal. Então aqui estamos observando uma endoscopia,
né? Então ali a região da laringe, mostrando as cartilagens, mostrando a região da glote, mostrando as pregas vocais, né? Então ali, ó, prega vocal, mostra lá no fundo a traqueia. E aí aqui é o epitélio do esôfago, né? Vejam, rosa, é claro, tem uma coloração bem uniforme, eu não estou vendo área de lesões, não tem modificação nenhuma, eu tenho um esfíncter esofagiano, ali, o esfíncter esofágico inferior, né? Então eu estou vendo ali a região da cárdea, vejam, está tudo uniforme, isso aqui é um esôfago normal, né? Então ele abre para a recepção do alimento, né, de líquidos, e ele permite essa transição, né? O epitélio de transição entre o estômago e o esôfago, tá? Já nessa imagem aqui, nesse vídeo, quando a pessoa tem a doença do refluxo gastrointestinal, então refluxo. Então imagine, isso não é uma vez, não é duas vezes, é um processo crônico. Quando se tem muito refluxo, esse refluxo provoca lesão na parede aqui do esôfago, está dando lesão, está alterando. Então, aquele mesmo processo. Eu tenho um epitélio, está recebendo o ácido, um pH muito ácido, não está dando conta desse processo, então ele está sofrendo muito ali. Com o tempo, vai ocorrer, então, um mecanismo de metaplasia. Nesse caso, essa metaplasia nós chamamos de esôfago de Barré, né, que foi o médico que descreveu esse processo todo. E nesse esôfago de Barré, sim, é um mecanismo pré-cancerígeno, né? Essa indução, essa alteração inicial, ela evolui. Vejam aqui, né, eu tenho um esôfago agora, né, cheio de lesão, né? Eu tenho um epitélio ali que ele é lesionado constantemente, eu já tenho uma área de transição, eu tenho uma modificação estrutural do esôfago, mostrando que mudou. Se eu fizer uma coleta ali, fizer uma biópsia, eu vou ver que o tipo de tecido que está ali é um tecido diferente, né? Então, identificando assim o esôfago de Barré, a metaplasia esofágica, né? Então, pessoas com doença do refluxo gastrointestinal, pessoas com bulimia, né? Pessoas com muito refluxo, então todas elas podem, né, desencadear esse mecanismo, esse processo todo, né, de metaplasia no esôfago, né? E tudo isso já é bem descrito, né, que uma das características desse esôfago de Barré é que é uma lesão pré-cancerígena. As pessoas elas são acompanhadas porque nessa região pode ocorrer a transformação neoplásica e ter ali a formação de um câncer, tá? Basicamente, é o que nós temos. Eu tenho uma agressão, um determinado estímulo que provocou as alterações locais. Esse tecido que agora ele é muito frágil, ele vai ser substituído. Então, ocorre uma reprogramação celular. Durante essa reprogramação de células-tronco, mudando um perfil A para um perfil B, é que a gente pode ter as transformações neoplásicas que dão início ali a um câncer, por exemplo. Após essa reprogramação, eu tenho a formação de um novo tecido, de uma nova linhagem de células, e que isso tudo é mediado por citocinas do próprio local, do próprio tecido, de células do sistema imune e fatores de crescimento que estão agindo totalmente ali, tá? Basicamente, o que nós tínhamos sobre hiperplasia e metaplasia é isso. Nós vamos falar mais sobre esses distúrbios da diferenciação e crescimento quando a gente comentar sobre neoplasias. Se vocês tiverem dúvidas, comentários, manda um e-mail, manda uma mensagem que a gente vai se comunicando e nós vamos falando por aí, gente. Por hoje é só e até mais.